Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de planta em vaso de forma técnica, mas numa linguagem bem simples. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. O vídeo de hoje é sobre substrato para vasos pendentes ou jardins verticais, tá certo? Esse vídeo é muito importante, tá? Acho que você deveria assistir esse vídeo até o final, tá? Porque algumas situações bem chatas têm ocorrido, né? Com sistema de jardins verticais, principalmente, tá? Que se utilizam um sistema, digamos assim, errôneo, tá certo? E a gente tem visto alguns problemas sérios acontecendo pelo Brasil afora, tá? Fique até o final do vídeo que a gente vai falar um pouquinho especificamente com relação ao substrato, mas a importância, né, principalmente do peso desse substrato, desse material para sistema de jardins verticais, tá certo? A pergunta original foi encaminhada pela Renata, eu fiz algumas adaptações aqui, mas ela pergunta qual seria, né, qual seria o melhor substrato ou substrato adequado para vasos que vão ser colocadas, né, vão ser utilizadas em um sistema de jardim vertical, tá certo? Então, peguei esse gancho, né, e também peguei alguns relatos, né, de situações bem chatas, né, na qual o muro tá de vários, aliás, não uma, mas de várias, digamos, jardins, sistema de jardim vertical acabou caindo, tá certo? Graças a Deus não tiveram problemas mais sérios, mas vamos falar um pouquinho, né, de como que o substrato pode auxiliar nesse sistema, tá certo? Não é a finalidade desse vídeo, né, mas é importante, né, que quando você for fazer um projeto de sistema de jardim vertical, tá, você estude, digamos assim, a fundação, a sustentação da parede, tá certo? Muitos desses jardins verticais são realizados sem nenhum tipo de estudo nesse sentido, tá certo? A parede em si parece, digamos assim, inofensiva, mas no momento em que você vai colocando vasos, né, sendo esses vasos com plantas irrigado, tá certo? Se essa parede não tiver uma sustentação adequada, ela pode ceder, tá certo? É isso que está acontecendo em algumas situações. Então, não é simplesmente você colocar os vasos, né, os pallets e os vasos, tá certo, nas paredes. Você precisa ter, tá, um conhecimento, tá, desse muro, dessa parede, se ela tem sustentação, se ela tem, na verdade, tá, uma liga entre uma parte e a outra, ok? Para que você possa fazer isso, digamos assim, com segurança, tá certo? A gente tem visto muito muros aí, tá? Conforme eu já comentei, cair, tombarem por causa do peso das plantas, tá certo? Tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá certo? Após, né, esse estudo, tá certo, da sustentação, da sustentabilidade, tá, da parede, ok? Aí sim a gente pode começar a trabalhar, né, com, digamos assim, paisagismo desse jardim vertical, tá certo? No caso dos substratos, tá certo, que você pode utilizar, tá, e deveria utilizar, são substratos de menor densidade, tá? O que seria isso, né?
seria substratos que vão acarretar no menor peso, tá, do sistema planta vaso, tá, substrato, ok? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Peço para vocês clicarem no joinha, tá certo? Inscreva-se no nosso canal, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E também clique no sininho, tá certo? E com isso você vai ter aviso, tá? Aqui pelo YouTube quando tiver novos vídeos, tá certo? Eu conto com vocês, ok? E para isso eu já falei aqui em várias situações, né? Eu tenho um playlist no nosso canal chamado Substrato. Se você não conhece o canal, não conhece esses vídeos, eu vou deixar aqui no izinho, você clica no izinho, você pode assistir o playlist de substratos, tá? Nesse playlist eu falo de vários substratos interessantes para essa finalidade. Eu vou citar aqui, por exemplo, a fibra de coco seria uma bem interessante, né? Porque ela tem baixa densidade. A turfa de esfagno, tá certo? A vermiculita, a perlita, são materiais que podem fazer parte, tá, da mistura do substrato que você vai utilizar para as suas plantas, tá certo? Além disso, é lógico que você precisa ver, tá certo, outros itens também, tá certo? Mas eu recomendo que você estude principalmente com relação à retenção de água por essa mistura, que a gente chama de capacidade de retenção de água. Ela tem que ter uma capacidade de retenção de água, tá, elevada, porque normalmente jardim vertical, as plantas elas vão estar bem acima do solo, ou seja, a ação do vento é muito maior. E o vento, né, e a ação do vento sendo maior, ela vai, digamos assim, tá, desidratar esse substrato com maior frequência, maior rapidez. Então você vai ter que utilizar, tá, materiais que tenha alta retenção de água, alta capacidade de retenção de água, que é os 3 primeiros que eu citei, né? Fibra de coco, turfa, tá, e a vermiculita, tá certo? São na verdade alguns materiais. E aquelas que eu não indico, né, seria a areia, tá, as pedras britas, pedras seixos de rio, porque essas vão aumentar em muito, tá certo? Principalmente o peso, né, a densidade, tá certo? E elas também, tá, diminuem a capacidade de retenção de água, tá certo? E uma coisa que a gente sempre cita com relação à parte desses projetos, né, de jardim vertical, é a necessidade de você ter um sistema de rega automatizada, tá certo? Existem várias empresas que fazem isso, existem produtos que você mesmo pode fazer esse sistema, tá certo? Para que você consiga manter, tá, o jardim vertical por mais tempo, né? Bonita por mais tempo. Esse é o segredo fundamental, né, de qualquer sistema de paisagismo, tá certo? Então, a manutenção é muito importante, tá certo? Principalmente para que você consiga usufruir por mais tempo, ok? Então, muitos pontos eu já comentei aqui no canal, item por item, porque eu não consigo aqui passar todas as informações para vocês. Mas, tá, esse item de automação, esse item de sistema de irrigação e também de automação seria bem interessante para vocês, tá certo? E muito cuidado, principalmente, tá, com relação a você ter essas informações da parede, tá certo? Aonde você vai fazer a instalação desse sistema, tá, de jardim vertical, tá certo? Eu sei que o tempo é muito curto aqui para a gente passar todas as informações, mas por favor, se vocês tiverem alguma
dúvida, sugestão, encaminhe para a gente, tá? Isso é muito interessante, é muito importante para ter esse feedback, para eu poder entender se vocês captaram ou não a nossa mensagem, tá certo? A ideia aqui foi passar sobre os substratos, tá certo? Eu irei fazer outros vídeos sobre esses outros itens, tá? Na medida da possibilidade, ok? Então aguardo as suas perguntas, tá certo? E clique no joinha, tá? E inscreva no canal, isso é muito importante para o nosso trabalho aqui, tá certo? Aproveito a oportunidade para apresentar mais um livro, né? Esse livro de cultivo moderno de orquídeas da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Esse livro está em 12 capítulos, com uma linguagem muito simples, acessível, tá? E aqui eu vou apresentar para você uma parte desse capítulo, que é a parte de pragas e doenças. Como em todos os vídeos, né, a gente dedica um vídeo para uma entidade que está precisando, tá? Está necessitando da nossa ajuda. O lar Nossa Senhora de Fátima acolhe, tá, pessoas sem recursos financeiros para o tratamento de câncer. Se você puder ajudar com qualquer coisa, não precisa ser dinheiro, tá certo? Roupas usadas, tá certo? Alimento não perecível, o que você puder doar. Conto com a sua ajuda, tá certo? Ajude essa entidade também. E peço também a sua ajuda, tá, para o nosso trabalho aqui, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e se inscreva. Isso ajuda muito o nosso canal. E também clique no sininho, com isso você vai ter um aviso, tá, desse canal do YouTube quando tiver novos vídeos, tá certo? Conto com você. Até o próximo vídeo. Grande abraço.